amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Neste mês, o tema proposto, pela igreja é o tema do ano, o ano do cuidado, mas cada mês um tema mais aprofundado. E este mês é o cuidado com o próximo. E o cuidado com o próximo é sempre um grande desafio de todos nós, como cristãos, como servos de Deus. João mesmo, ele vai escrever em uma de suas epístolas, acho que é a primeira epístola, ele vai dizer que, como pode alguém dizer que, ele diz assim, aquele que diz que eu amo a Deus, mas ele odeia o seu irmão, ele é mentiroso. São palavras fortes. Mas ele diz, que como nós podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos e amamos e ao nosso próximo que a gente vê, a gente não é capaz de amar. É um desafio. E ele vai decorrendo ali na sua epístola. Então, eu quero aqui trazer para os irmãos alguns princípios. Nós sabemos que todos nós temos os nossos erros, nossas falhas. Há inclusive uma ilustração. Nessa ilustração era uma reunião que ia acontecer com as ferramentas. Elas iam fazer uma reunião e elas queriam eleger uma das ferramentas para poder presidir aquela reunião. E uma das ferramentas já logo se posicionou e disse, olha, pode ser qualquer um de vocês ou de nós a presidir, menos o martelo, porque o martelo ele bate muito forte, ele é muito agressivo, ele é muito violento, então ele não é apto a presidir essa reunião. E aí o martelo, por sua vez, ele olha e diz, olha, eu até concordo em não presidir a reunião, desde que o parafuso também não presida essa reunião. Porque ele é muito lento, ele é muito devagar, ele enrola, para poder chegar no resultado final. E o parafuso, por sua vez, ele toma a voz e diz, não, tudo bem, eu concordo em não presidir essa reunião, mas desde que o metro também não presida. Porque o metro ele é muito complicado, ele não sabe lidar com a opinião do outro, ele quer medir tudo conforme a sua metragem, é tudo dentro da sua medida, tudo certinho, não gosta de ouvir a opinião de ninguém, é sempre a opinião dele que está certa, a medida dele que está certa. E aí o metro, por sua vez, ele vai dizer, não, tudo bem, eu não vou presidir essa reunião, desde que o serrote também não presida, porque o serrote ele fere, ele machuca, ele causa danos profundos na gente. E aí, antes que o serrote pudesse se levantar para poder também falar, entra o carpinteiro naquele ambiente, naquele local, e ele começa a pegar as ferramentas e a fazer a sua obra, a desenvolver a obra para o qual ele entrou ali para desenvolver. E após acabar, o carpinteiro acabar o seu trabalho, ele vai embora, deixa tudo limpinho, certinho, vai embora. E o serrote, então, ele toma a voz, retorna àquela reunião para decidir quem iria presidir. E o serrote, ele diz assim para as outras ferramentas, olha, você observou a atitude do carpinteiro? Enquanto nós aqui estávamos discutindo o problema de cada um, o defeito de cada um, o carpinteiro, ele entrou e usou todos nós, pegou aquilo que de melhor nós temos, a qualidade que cada um de nós temos, e ele usou isso para poder desenvolver a sua obra. E a sua obra está pronta e está ali perfeita. E aí, todos eles começaram a refletir sobre isso. E essa ilustração é um fato verdadeiro na minha e na sua vida. Porque muitas vezes nós olhamos muito para o defeito do outro, o problema do outro, o erro do outro, mas não conseguimos enxergar a qualidade no outro. Talvez a qualidade pode até estar escondidinha, mas não porque a qualidade está escondida, mas talvez porque os nossos olhos não estão sendo capazes de enxergar, porque já está tomado
pelas escamas e não conseguimos enxergar a qualidade na vida do nosso próximo. Então esse é um desafio não apenas de uma pessoa, de um grupo de pessoas, mas de todos nós como servos de Deus, não só dessa igreja, mas do corpo de Cristo, as pessoas de uma forma em geral. Nós nunca queremos estar errados em nada, queremos sempre estar certo. Por mais que estejamos errados, a gente nunca quer dar o braço a torcer. Então, cuidar do próximo, ou ter o cuidado do próximo, é um grande desafio para todos. Mas quando se fala em igreja, quando se fala no corpo de Cristo, esse desafio se torna ainda maior. Porque Jesus, ele nos ensinou a cuidar. Jesus, ele nos ensinou sobre o perdão. Jesus nos ensinou a não vingar. Jesus nos ensinou que quando alguém te obrigar a caminhar 1 milha, nós devemos caminhar 2. Jesus nos ensinou de que se alguém lhe der um tapa, que é para oferecermos a outra face. Então imagina, para nós cristãos, esse desafio se torna ainda maior, se torna ainda mais difícil de colocarmos em prática. Mas o Evangelho, ele é uma transformação diária. Ninguém aceita Jesus hoje e daqui a 1 minuto já é transformado 100%, mas é dia após dia. A mudança ocorre gradativamente, é 1% melhor a cada dia. Diga assim para o seu irmão, você não pode regredir. Você não pode hoje ser pior do que ontem, mas como servos de Deus nós precisamos ser melhor, nem que seja 1% a cada dia. Para quê? Para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Caminhar não é fácil, o caminho é estreito, como diz o pastor Gumercindo, a porta é estreita e até onde se sabe não passou por reforma. Então o caminho ele é estreito, ele é apertado, a porta. E nós, como cristãos, como servos de Deus, nós estamos sendo observados pelas pessoas, seja no ambiente de trabalho, seja na rua, seja no colégio, na faculdade, seja onde for, estão observando o nosso comportamento diante das situações. E aí é justamente no calor das emoções que aí a gente vai poder mostrar se somos cristãos ou não. Porque muitas vezes nós queremos falar, mas são as nossas atitudes que vai demonstrar de fato se o Espírito Santo de Deus habita em nós. São as nossas atitudes que de fato vão mostrar, vão revelar o fruto do Espírito que está em nossas vidas. E aqui eu quero trazer alguns princípios, mas antes eu queria aqui falar de novo sobre João, que eu não posso esquecer. João, ele é muito conhecido como o apóstolo do amor. Na verdade, todos concordam, o apóstolo do amor. Mas nem sempre foi assim. Um dia, ele olhou para Jesus com Tiago e disse assim, Senhor, quer que nós oremos para que Deus mande fogo do céu e consuma esse povo, assim como Elias fez? Perceba, é João, o apóstolo do amor. E olha que ele já estava caminhando com Jesus 3 anos, mais ou menos. Então, o evangelho, ele é gradativo. A transformação, ela é diária e nós precisamos estar dispostos a viver essa transformação. Quem está disposto a viver essa transformação aqui nessa noite? Eu e você precisamos estar dispostos. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, nós precisamos dizer, Senhor, eu estou disposto. Eu estou disposto a ser moldado por Ti. Eu estou disposto a ser moldado, assim como o oleiro, ele molda o vaso. Nós precisamos estar dispostos. 1% a cada dia. João queria fulminar as pessoas porque não queria receber Jesus na hospedaria. Uma coisa banal, uma coisa simples. Mas Jesus transformou a vida daquele homem, que ele se transformou o exemplo, o profeta, o apóstolo do amor. Ele também pode fazer isso com você. Ele também pode fazer isso comigo. Ele também pode fazer isso conosco.
Transformar alguém que talvez você olhe e diz, esse aqui é difícil ser lapidado, essa aqui vai ser difícil ser lapidado, esse aqui vai ser difícil ser transformado, mas para Deus não há nada impossível. Tão somente basta você dizer, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero viver essa transformação, e Ele vai te transformar. Mas se você disse isso, se prepara. É igual a pessoa pedir paciência. Senhor, dá paciência, eu preciso de paciência. Aí você vai ser testado. Então, quando nós pedimos algo para o Senhor, nós somos testados naquilo. Senhor, eu estou orando, estou pedindo paciência, e o que me vem é prova, é luta. É o Senhor dizendo, você não pediu paciência, eu estou te treinando. Né? Então, assim é na nossa vida. Nós estamos aqui no mês do cuidado para o próximo. E este é o mês que nós vamos ser treinados pelo Senhor. Nós vamos passar pelos testes, passar pelas provas, os testes da vida. O Senhor vai proporcionar isso. Para quê? Para que nós possamos ser esse 1% melhor a cada dia. E aqui eu quero trazer alguns princípios. Eu li esse versículo para a gente ter como base, mas este texto que fala sobre o bom samaritano, a parábola do bom samaritano, é o maior exemplo que a gente pode ter sobre o cuidado com o próximo. Mas eu não quero somente me ater a esse texto, porque parece que quando a gente foca só em um texto, parece que não tem outro na Bíblia. Tem poucos exemplos na Bíblia, só que não, a Bíblia está recheada, desde Gênesis a Apocalipse, de exemplos de cuidado para com o próximo. E são estes princípios que nós precisamos levar em consideração. E o primeiro princípio aqui é cuidar do próximo. É ver e agir. Este é o primeiro princípio. Porque quando nós olhamos aqui mesmo neste capítulo 10 de Lucas, nós vamos ver aqui 3 figuras, ou 4, né? Mas 3 figuras vão entrar em destaque. Porque um homem, ele vai ser espancado. Você pode acompanhar comigo na leitura, no versículo de número 30, que diz assim, e respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Veja que, além de roubar aquele homem, ainda vai ferir aquele homem. E não basta só roubar e ferir, ainda tem que deixá-lo meio morto. E muitas das vezes isso acontece, pessoas que além de roubar, e quando eu falo roubar, não é apenas no aspecto material, mas às vezes no aspecto físico, não é apenas no aspecto físico, mas às vezes no aspecto emocional. Pessoas que nos roubam a nossa paz, roubam a alegria, roubam a sua intimidade com Deus. E aí a gente poderia falar sobre outras situações. Mas existem pessoas que vêm, elas roubam, querem minar o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, mas não basta apenas roubar, mas elas querem machucar, elas querem ferir, elas querem espancar. E muitas vezes não é de forma física, mas é com palavras. Palavras ferem, palavras machucam. Não basta roubar, tem que ferir e tem que deixar meio morto. Sem reação. Não, eu vou ferir, eu vou machucar, para não ter possibilidade dele se levantar. Para não ter possibilidade dela se levantar para revidar. Ou para continuar caminhando. Muitas vezes é assim que acontece. Mas, perceba que ele está meio morto, mas ele não morreu. E aí vem o sacerdote caminhando. E é interessante que o sacerdote, você pode ver no versículo 31, no finalzinho, que o sacerdote, e vendo-o, passou de largo. O sacerdote está vindo. Aí ele vê, e quando ele vê, ele vai embora, passa de largo. O problema não está em passar de largo, o problema está que ele viu. Porque quando você vê quando chega ao seu conhecimento que aconteceu algo com o seu próximo e você não sabia, tudo bem. Mas o problema é quando você vê o seu próximo caído. O problema é quando nós vemos o próximo caído, machucado, ferido.
E aí nós temos que tomar uma decisão. Qual decisão? De agir ou de passar de largo? Ou de continuar a nossa caminhada? O sacerdote é uma figura importante. Ele, no seu pensamento, quem sabe, eu não vou me sujar com esse impuro, não vou me contaminar. O mais importante é o que eu tenho que fazer. O mais importante é o título. E aí ele vê alguém caído e não se posiciona. E aí passa o levita. Hoje fala muito sobre pessoas, né, mentoreando pessoas, e o levita, ele é como se ele estivesse sendo mentoreado pelo sacerdote, porque o exemplo, as pessoas nos seguem o exemplo, então nós somos o exemplo das pessoas que nós seguimos. Nós, né, as nossas atitudes, ou seja, se nós temos aqui os nossos pastores, normalmente nós vamos seguir o exemplo deles. É automático isso. Então, o levita, ele também vai agir igual o sacerdote. O levita vai agir do mesmo jeito. E quando você lê o versículo 32, vai dizer que ele também vê. Ele chega até o local onde aquele homem estava caído, machucado, meio morto, e ele vê. Mas ele decide também continuar a sua jornada. O problema não está em passar de largo, mas o problema está em que ele viu. E quando nós vemos alguém caído, nós precisamos nos posicionar. Precisamos agir. Esse é o primeiro princípio, ver e agir. E quando o terceiro exemplo, a terceira figura, né, o samaritano, ele vem pelo seu caminho, e ele vê aquele homem caído, aquele homem prostrado, ele também vai ver. Mas veja que interessante o texto, coloca no telão para nós, se possível, Lucas 10, aqui no versículo 31, para toda a igreja acompanhar. Avança mais um, por favor, 32, 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Coloca o 34. E aproximando-se. Veja a diferença. Os dois primeiros que passaram, viu e se afastou. O samaritano viu e se aproximou. Essa é a nossa atitude que nós devemos ter. Quando a gente vê alguém caído, quando vemos o nosso próximo caído, machucado, ferido, nós não podemos nos afastar, mas nós precisamos nos aproximar. Ele se aproxima e aplica, né, nas suas feridas, vai atar as suas feridas com o azeite e o vinho e vai pôr sobre a sua cavalgadura, ou seja, ele tem um animal que ele está cavalgando, né, naquele animal, indo para a sua viagem, mas ele vai descer do seu animal para poder cuidar daquele que está caído. Isso nos traz uma lição que muitas vezes as pessoas, por causa de status, por causa de cargos, responsabilidades, elas não querem abrir mão da sua posição atual para poder descer e cuidar do próximo. Esse é um grande desafio, mas ele não estava preocupado com a sua posição, ele não estava preocupado com o seu conforto, mas quando ele viu alguém caído, machucado, o meio morto, ele vai sair do seu conforto. Ele vai usar aquilo que é dele, o vinho, o azeite que ele poderia usar, precisar futuramente. Mas ele vai abrir mão daquilo que é dele para poder investir no seu próximo. Cuidar do próximo é isso. Muitas vezes a gente vai ter que pegar aquilo que é nosso e investir no próximo. Aquilo que talvez eu vou precisar amanhã, aquilo que talvez eu vou precisar um dia. Mas eu abro mão daquilo para poder sarar as feridas de alguém, para cuidar de alguém, para poder levantar alguém que está caído. Por isso que o cuidado, o amor para com o próximo não é fácil, pois nem todos estão dispostos a sacrificar aquilo que é seu, aquilo que conquistou, para poder estender as mãos. Um outro princípio
que nós vamos observar é que cuidar é interromper a sua caminhada para transformar a dor de alguém. Este homem, ele está caminhando 27 quilômetros aproximadamente para atravessar o deserto, mas ele vai, o samaritano, ele vai interromper a sua caminhada. Ele tinha um destino, não tinha um destino? Ele é viajante. A Bíblia apresenta como viajante. Ele sai de um ponto A com destino ao ponto B. No meio do caminho ele encontra alguém caído, mas ele interrompe, ele para, ele leva até a estalagem, ele fica com aquele homem, somente no outro dia de manhã ele segue a sua viagem. Ou seja, ele está disposto a parar, a dar atenção, a cuidar, porque hoje nós estamos tão atarefados, tantas tarefas, tantos compromissos, tantas responsabilidades, que muitas vezes nós dizemos que não temos tempo para cuidar, tempo para ajudar o próximo, tempo para fazer a diferença. Mas muitas vezes nós vamos ser testados por Deus em determinadas situações, em determinadas ocasiões, onde o Senhor vai nos confrontar para nos dizer, e aí? Porque tem pessoas que o que elas precisam, talvez, tem pessoas que o que ela precisa não é de um culto, mas de um cuidado. E será que nós estamos dispostos? E é interessante que aqui quem faz essa pergunta no texto, né, quem faz essa pergunta para Jesus, é um doutor da lei. E ele está testando Jesus. Né, e Jesus gosta de ser testado, né? E aí ele traz essas parábolas para fazer a própria pessoa encontrar a resposta, né? Mas ele pergunta para Jesus, Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus vai dar essa ilustração para ele. E no final, Jesus vai dizer, e aí, qual desses três é o teu próximo? E ele não vai dizer que era o samaritano. Ele não dá o braço a torcer, mas ele vai dizer, aquele que agiu com misericórdia. Porque este grupo aqui, os judeus, tinham uma rixa, né? Tinham problemas com o samaritano. Então ele não dá o braço a torcer, mas ele diz, era o que agiu com misericórdia. Mas aqui uma outra lição que nós podemos aprender, eu até coloquei aqui, é que quem pergunta quem é o meu próximo, na verdade quer saber quem ele pode ignorar. Então quando ele pergunta para Jesus quem é o meu próximo, ele está esperando de Jesus uma resposta para saber quem ele pode ignorar, as pessoas que ele deve ignorar. Mas o nosso próximo, todos é o nosso próximo, você é o meu próximo, eu sou o seu próximo. A pessoa que está do teu lado é o teu próximo, e às vezes o próximo não é fácil de lidar com ele. Não é verdade? Mas nós estamos sendo lapidados por Deus para melhorar esse 1% a cada dia. Amém, glória a Deus. O terceiro princípio, talvez não dê para a gente falar todos, não tem problema, mas um terceiro princípio é que cuidar é estender a mão e levantar. E aqui nós podemos dar o exemplo ali de Atos, no capítulo 3, sobre um homem. No capítulo 4 diz que ele já tinha mais de 40 anos de idade, e desde o ventre da sua mãe, né, ele nasceu ali paralítico, aleijado. Ele era colocado à porta do templo, a porta chamada Formosa, para pedir esmola. E todo mundo que passava ali, ele, uma esmola, uma moedinha, né? É igual às vezes a gente vê nas ruas, nas portas dos bancos, né? Principalmente, sempre tem alguém ali pedindo uma esmola, uma moeda, uma ajuda. Hoje você vai no mercado, você é abordado, né? No Rio de Janeiro, tempos que nós estamos vendo muitas situações iguais, semelhantes a essas, pessoas pedindo esmolas, pedindo ajuda, e ele está ali, com mais de 40 anos de idade. De repente, 2 servos do Senhor estão indo para orar. Vamos lá, Atos capítulo 3. Atos, capítulo de número 3. Você pode acompanhar comigo? Atos capítulo de número 3. E diz, Pedro e João subiam juntos ao templo às 3 horas da tarde, tá? Para orar.
E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Disse assim: olha para nós. E aí quem sabe esse homem está dizendo: opa, se pediu para olhar porque a esmola vai ser boa. Se pediu para mim olhar é porque vai me dar aí uma nota de R$200. A esmola vai ser boa. E aí ele olha. Mas quando ele olha esperando receber uma esmola, o texto diz: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Mas ele não só diz levanta e anda, mas ele o toma pela mão. Segura na mão dele, veja o próximo versículo, versículo 7. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E quando os pés daquele homem se firmam, ele sai pulando. Ele é curado, ele é transformado, ele é impactado. Por quê? Porque cuidar é estender a mão e levantar. Deus vai colocar alguém diante de você para você estender a mão e levantar. E você vai segurar na mão dessa pessoa até que os pés e tornozelos dela se firmem. Porque hoje a gente até quer pegar pessoas, ajudar pessoas pelas mãos e levar até Jesus, como fez os 4 amigos, e está tudo bem. Tem gente que Deus vai usar dessa forma, mas tem pessoas que Deus vai dizer assim: olha, eu não vou te usar para trazer pessoas até a mim, mas eu vou te usar para você estender a mão e caminhar com essa pessoa até que os pés e tornozelos dela se firmem, para que ela, a partir de então, possa caminhar sozinha. Porque um dia você também estava caído, um dia você também estava machucado, um dia você também estava prostrado, e Deus colocou alguém diante de você que estendeu a mão e te colocou de pé, e não te largou, enquanto os seus pés e tornozelos não estivessem firmes. Porque é assim que Deus faz, Ele tem os seus modos de agir e operar na vida de cada um. Este é o cuidado. O mundo oferece esmolas, mas a igreja tem o poder de levantar vidas. O poder de levantar vidas está nas tuas mãos. Esse poder não é meu, não é do pastor, não é teu, mas o poder é dele, Jesus. Ele disse que todo o poder dos céus e da terra foi entregue nas tuas mãos. E ele disse que nós iríamos pisar serpentes. Que se comêssemos uma comida, algo mortífero, não iria gerar dano. Que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e doentes, eles seriam sarados, curados, expulsaríamos demônios. E nós precisamos tomar posse dessa autoridade. Precisamos caminhar de posse dessa autoridade que Deus, que Jesus já te entregou, já nos entregou. Aleluia. Então, quando você ver alguém caído, quando eu ver alguém caído, quando nós vermos alguém caído, estenda a mão. Tem pessoa que às vezes não vai querer também estender a mão para você. Você está estendendo a mão e ela não, porque está no conforto ali, apesar da situação ruim, mas parece que já está confortável para ela, parece que ela já não tem mais esperança. Não, isso aqui é só aguardar a morte, a vida que segue, já não tem mais esperança. E aí não é virar as costas, é continuar. Porque imagina se Jesus desistisse de mim e de você. Imagina se Deus desistisse de nós, porque nós não quiséssemos, não, eu não gosto de crente, né, eu odeio crente. Imagina se ele, já que você me odeia, já odeio os meus servos, os meus filhos, então vou deixar você de lado. Mas não, mas ele continuou lá, usando pessoas. E hoje você está na presença do Senhor. Quantas pessoas, né? Eu não gosto de crente, eu não gosto de igreja, mas hoje estão servindo ao Senhor. Um outro princípio que nós podemos abordar
é que cuidar é levar quem não consegue mais andar até Jesus. Eu falei aqui já sobre ele, os 4 amigos. Tem pessoas que nós vamos estender a mão e só vamos largar ela quando os pés dela e os tornozelos delas estiverem firmes para ela caminhar sozinha agora. Isso fala da intercessão, fala de estar junto com aquela pessoa. Mas há pessoas também que Deus vai colocar diante de nós, que é para nós direcionar para Ele, levarmos até Ele, pessoas que não têm força, que os pés delas não conseguem se firmar, que os tornozelos delas não conseguem ficar firme. E aí nós vamos precisar levar até Jesus, para Jesus tratar, para Jesus trabalhar. E é interessante que esses 4 homens, eles não viram nenhuma dificuldade. A casa onde Jesus estava cheia, não tem como entrar. Não tem como quem está dentro sair, quem está fora entrar. Mas eles viram uma oportunidade no telhado. Porque quem ama não foca nos problemas, mas foca na solução. Opa, fulano está caído. Mas como é que eu vou ajudar ele? Eu não tenho recurso. A gente já vai falar sobre isso. Não tenho condição. Mas Deus vai abrir os teus olhos espirituais para te dar a estratégia para ajudar. Para ajudar na oração, para ajudar na intercessão, para ajudar na caminhada, para ajudar, seja como for, abençoar a vida daquela pessoa. Deus vai te dar sabedoria e estratégia. Um outro princípio é que cuidar é interceder por quem errou. É difícil. A pessoa errou. Normalmente a gente quer apedrejar. A gente quer crucificar, no geral. Mas cuidar é interceder por quem errou. Errou, mas eu vou orar. Eu vou interceder. Lembra de Moisés? Quando ele sobe lá no monte, né, vai receber ali as tábuas dos 10 mandamentos. E quando ele desce, o povo está corrompido. Fizeram um bezerro de ouro. Ele vai quebrar ali aquelas 2 pedras, né, com os 10 mandamentos. E o próprio Senhor vai falar com Moisés: olha, eu vou destruir esse povo. Porque olha só o que eles fizeram, só porque você se ausentou por um tempo, eles já se viraram as costas para mim, fizeram um bezerro de ouro, estão adorando esse bezerro. Eu vou matar esse povo, eu vou fulminar esse povo. E Moisés, a partir de você, vou fazer um novo povo. Moisés poderia muito bem, já não vai mais Abraão. Agora não serão mais chamados filhos de Abraão, agora serão chamados filhos de Moisés. Vai nascer um novo povo a partir de mim. Mas não, ele poderia se revoltar também. É verdade, Deus. Eu estou lá aquele tempo todo, me sacrificando em jejum contigo, e esse povo está aqui se rebelando, adorando, virando as costas para o Senhor. O Senhor está mais do que certo, né? Se fosse alguns de nós, ia dizer, ia concordar: Senhor, esse mesmo, mata esse povo, destrói esse povo que está adorando outros deuses. Olha só o que o Senhor fez por eles: tirou da terra do Egito, abriu o mar vermelho, fez tanta coisa, e esse povo te traiu. Mata mesmo. Mas não, Moisés, ele vai interceder pelo povo. Ele vai dizer assim, ele vai falar com o Senhor intercedendo: Senhor, não mata esse povo não. O que os egípcios vão dizer? Que o Senhor tirou eles de lá para matar no deserto. O que os outros povos, o que as outras nações vão dizer? Que o Senhor não tem poder para entregar a terra prometida para esse povo, e por isso os matou no deserto. Ele vai interceder pelo povo, e Deus então não vai matar aquela geração. Veja só o poder da intercessão. Eu tenho certeza que você tem intercedido por alguém, seja pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu marido, esposa, parente, pelo vizinho, pelo teu chefe, colega de trabalho, mas você tem intercedido por alguém. Continue intercedendo. Essa pessoa pode não estar vendo, mas é através da tua oração, através da tua intercessão, que ele está recebendo livramentos,
que portas estão se abrindo, que a boca do leão está fechando contra a vida dessa pessoa. Ela pode até não estar vendo, você pode não estar vendo, mas é através da tua oração, da tua intercessão, que vidas vão ser transformadas pelo poder de Deus. É através da intercessão. Quem ama não desiste nem mesmo de quem caiu no deserto. Moisés poderia, Senhor, mata esse povo mesmo, mas não, ele vai interceder. Cuidar do próximo é também guerrear em oração por ele, mesmo quando ele não merece. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece, né? Não conhece o meu marido, não conhece fulano, que eu estou orando, estou intercedendo. Porque se o senhor conhecesse, se o senhor ficasse um dia lá em casa comigo, o senhor ia concordar comigo. Querer fulminar esse homem, essa pessoa. Mas Deus está dizendo assim, é na intercessão que eu vou agir. Vai orando, vai buscando, que Deus ele vai entrar com a providência. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu falei aqui desde o início. Eu falei que não é fácil, mas é 1% a cada dia. Com dificuldade, com luta. Querendo jogar tudo para o alto. Mas antes de jogar tudo para o alto, fala, não, peraí, eu estou sendo treinado. Deus está me testando. E eu quero passar nesse teste. Eu quero ser aprovado nesse teste. Aleluia, porque o próximo está aí para nos testar, para fazer a gente ser homens e mulheres, obreiros, aprovados por Deus. Porque nós também somos difíceis. A gente fala do próximo, mas nós também somos difíceis. Você também é difícil. Eu também sou difícil, né? Para não ficar mal, né? Brincadeira. Mas nós somos difíceis. Não é verdade? Mas então imagina agora a gente olhando por uma outra ótica. A gente está falando do próximo, mas agora imagina o próximo olhando para você. O próximo olhando para mim. Ah, eu vou desistir disso aí. Não vou interceder por ele, não. Ele não tem mais jeito, não tem mais rumo. Né? Nós somos difíceis. Mas vamos lá. Um outro princípio que é lembrar de quem todos esqueceram. Cuidar do próximo é lembrar de quem todos esqueceram. A gente vive hoje num mundo onde muitas pessoas estão sendo esquecidas por causa da correria, por causa de tantas responsabilidades, compromissos que nós temos, e o que tem sido colocado na nossa mente é de avançar, é de conquistar, é de cruzar a linha de chegada. Né? E está tudo bem em você conquistar, mas o problema são aqueles que nós deixamos para trás, aqueles que nós esquecemos pelo caminho, aqueles que ficam só pelo caminho, por quê? Porque não conseguem firmar os seus pés, os seus tornozelos, e precisam de ajuda, precisam de auxílio, para também cruzar a linha de chegada. É por isso que cuidar é lembrar de quem todos esqueceram, e aqui nós podemos falar de Mefibosete. Mefibosete, você conhece a história, neto de Saul, filho de Jonatas, e Jonatas tinha uma aliança com Davi. E agora Davi assume o trono, Jonatas morre, Saul morre na guerra. A babá, com Mefibosete, acaba deixando ele acontece algo ali, ele cai e fica aleijado, não consegue mais caminhar, não consegue mais andar. E agora ele é direcionado para Lodebar, que nós conhecemos como a terra do esquecimento, a cidade do esquecimento. Aleijado, sem rumo, sem futuro. É príncipe, mas está aleijado. É príncipe, mas perdeu o trono. É príncipe, mas perdeu a herança, perdeu tudo que tinha. E está agora na terra do esquecimento. Até o dia que o Espírito Santo de Deus, né, vai tocar em Davi, e Davi vai, há alguém que eu possa, da casa de Saul, que eu possa, né, ser benevolente para com ele. E aí, vão falar de Ziba, ele vai até Davi, e ele pergunta mais uma vez, né, tem alguém ainda da casa de Saul, para que eu possa honrar, ser benevolente para com ele?
E aí ele vai responder dizendo, olha, tem um, mas é aleijado. Veja o rótulo. O mundo quer nos rotular pelos nossos erros. O mundo quer nos rotular pelos nossos fracassos. O mundo quer nos rotular por aquilo que nós temos de negativo. Davi não perguntou o nome. Davi não perguntou se era aleijado, não perguntou se tinha qualidade ou se tinha defeito. Ele só perguntou, tem? Mas alguém tem que desmerecer. Mas alguém tem que humilhar. Tem, mas é aleijado. Acho que o senhor não vai querer, não. É tipo jogando isso, né? É tipo fazendo isso. É aleijado, mas não serve para sentar na mesa. O senhor vai querer mesmo? Vai querer chamar mesmo? Mas Davi está dizendo, vamos, vai lá, chama. Manda trazer. Ninguém vai assentar à mesa enquanto ele não chegar. E aí a carruagem está indo lá buscar Mefibosete, quem sabe, né, conjecturando, chega lá para buscar Mefibosete, ele chega, ele se prostra diante do rei, e a partir daquele dia, ele passa a ser honrado. Davi restitui as suas terras, Davi restitui a sua dignidade, a sua honra, e diz, a partir de hoje, você vai se assentar à minha mesa. Um dia você também estava esquecido na terra de Lodebar, mas a mão do Senhor te alcançou, a mão do Senhor te encontrou naquela terra do esquecimento, e hoje você tem a oportunidade de se assentar à mesa do rei, de se alimentar na mesa do rei. O mundo quer nos rotular, não, é pecador, não, olha o passado dele, mas Jesus está dizendo assim, ele já se arrependeu, eu já perdoei, eu já lavei, já remi, e agora estou dando um novo destino, um novo rumo, um propósito. O mundo quer nos rotular, mas Jesus, ele te chama pelo nome. Ele não te chama pelo teu erro, ele não te chama pelo teu fracasso, mas ele te chama, vem. Vem, João, vem, Maria. Ele te chama pelo nome. Aleluia. E assim nós devemos agir também para com o próximo. Não deixar aqueles que, esqueceram dele. Mas você lembrou, então vai atrás dele. A gente se lembra e quer que o outro vai, mas se foi você quem lembrou, se fui eu quem lembrei, é porque o Espírito Santo de Deus está dizendo, é você. É você. Porque Deus quer usar você. Aquilo que falta em mim, Deus colocou em você. Aquilo que falta em você, Deus colocou no outro. É assim que Deus faz. Então, talvez um vai esquecer, não vai se lembrar, mas Deus vai usar alguém para se lembrar. Deus vai despertar alguém. E esse alguém pode ser você. E se Deus está te despertando nesta noite de alguém, né, manda uma mensagem para ela, procure ela, fale com ela, aleluia, mas não deixe ninguém para trás. Mas eu vou demorar para chegar, vou demorar para cruzar a linha de chegada. Ei, o reino de Deus não é quem chega em primeiro, mas é de quem chega. Porque todos vão chegar junto, é num abrir e fechar de olhos, todos vão chegar. Independente de alguém estar lá na frente, alguém está aqui, está lá atrás, não tem problema. Quando abrir e fechar os olhos, todos vão cruzar a linha de chegada. Aleluia. Então, que nós não possamos deixar ninguém para trás. Glória a Deus. Aleluia. Cuidar é trazer pessoas de Lodebar para a mesa do rei. Você não é mais um esquecido em Lodebar, mas um restaurado que come na mesa, como um dos filhos do rei. Aleluia. Outrora você estava lá no lamaçal do pecado, mas hoje você está comendo na mesa do rei, se alimentando na mesa do rei. O banquete do rei. Aleluia. Outro princípio, cuidar, é usar a voz, mesmo sendo pequeno. A gente já está caminhando para o término. Mas cuidar é usar a voz, mesmo sendo pequeno. Lembra da serva de Naamã?
A gente não sabe nem o nome dela, a Bíblia chama de menina. Talvez ali, né, os estudiosos dizem que era 12 anos, nessa faixa mais ou menos, uma adolescente. Mas a Bíblia chama de menina. Alguém invisível dentro da casa. Alguém que foi roubada da sua nação, dos seus pais, roubaram os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, porque foi levada como escrava. E lá, na casa de Naamã, ela poderia dizer, quando ela identifica que o seu senhor era leproso, ela poderia, vai morrer leproso. Me tirou do meu pai, me tirou da minha mãe, me tirou da minha terra, me tirou da terra do Deus que eu sirvo, tirou meus sonhos, me colocou aqui como escrava, vai morrer leproso. Mas não, veja o cuidado. Mesmo pequena, mas ela usou a sua voz, ela disse, se o meu Senhor conhecesse o profeta de Deus. E através da voz dela, uma menina, que todo mundo olhasse e talvez não valorizasse, mas através dela um grande milagre aconteceu. Não só um homem, mas uma família, um grupo de pessoas foi transformado. Então não se sinta pequeno no ambiente que você está. Eu sou tão pequeno, eu sou essa voz aí pequena, minúscula, eu sou essa menina, ou eu sou o menino. Mas use a sua voz para falar de Deus. Use a sua voz para direcionar alguém a Deus. Alguém está com um problema no casamento. Mas se você conhecesse o Deus que restaura casamento. Meu filho está com um problema na droga. Mas se você conhecesse o Deus que transforma, o Deus que liberta. Mas você não sabe o que aconteceu lá em casa. Eu não sei. Não tem problema, eu conheço alguém que pode resolver. Mesmo eu não conhecendo, não sabendo o que aconteceu. Ele estava lá, ele viu e ele pode resolver. Que nós possamos direcionar pessoas. Né? Usar a nossa voz para direcionar pessoas a Deus. Um outro princípio, eu até falei que ia falar sobre isso, que é cuidar, é dividir o pão, mesmo quando parece não ter. Como é que eu vou dividir? Pastor, como é que eu vou ajudar alguém? Eu não tenho recurso, não tenho condição, o senhor está falando de ajudar o próximo, mas eu não tenho condição, não tenho recurso. É um desafio. Mas a Bíblia fala da viúva de Sarepta. A Bíblia diz que ela só tinha um bocado de farinha. E ela sai para pegar 2 gravetos para fazer sua última refeição. E após essa refeição, ela iria aguardar a morte, junto com seu filho. Mas quando ela sai para pegar os gravetos, ela tem um encontro com o profeta. E o profeta lhe pede água. E ela vai buscar a água. Veja, a mulher está buscando um graveto para sua última refeição, mas quando é requisitada para servir, ela está disposta a servir. Mesmo à beira da morte, ela poderia falar, você está me pedindo água, o senhor não sabe a minha situação. Eu que deveria te pedir água, deveria te pedir de esmola, deveria te pedir uma série de coisas. Mas calada, ela ouve e vai buscar a água. Por quê? Porque tinha um coração disposto a servir, apesar das dificuldades. Apesar dos problemas. Tem gente que só quer servir quando tudo está dando bem na vida dele. Quando está na bonança, quando está tudo dando certo. Aí, não, pastor, né, vou servir. Mas o Senhor, Ele nos chama a servir na obra de Deus ou ao reino, independente da situação que a gente esteja vivendo. E muito mais nas situações difíceis. Aí que nós vamos ser testados por Deus. Vamos ser provados a servir a alguém que está precisando de um emprego, a chegar para você que está desempregado e dizer, ora para Deus abrir uma porta para mim. E você pensar, eu que estou precisando de um emprego e agora eu tenho que orar. Você precisando de uma cura, um milagre, uma libertação dentro da tua casa e alguém chegar e dizer, ora para Deus me curar, porque a medicina já disse que não tem mais jeito, aí você diz, eu que estou precisando do milagre. Muitas vezes nós vamos ser confrontados dessa forma, e aquela mulher, ela está precisando, ela está indo buscar os últimos gravetos para fazer sua última refeição, mas quando surge a oportunidade de servir, ela está disposta a servir.
buscar água, algo que estava em falta naquela época. Porque Elias, disse que não iria chover e não choveu. E a água era algo raro. Não sei nem aonde que ela ia encontrar a água, mas ela saiu para buscá-la. Eu não sei aonde que tinha água, Vai lá, traz um pouco de água para mim. E ela saiu, porque ela já sabia até onde tinha água. Talvez era na casa dela, não sei. A gente não pode afirmar aquilo que a Bíblia não diz. Mas ela já saiu com um rumo. Porque sabia onde ia encontrar algo valioso. Que talvez ela estava guardando para ela. E aí Elias ainda diz assim, olha, traz também faz um bocado, um bolo, ou um pão, algumas traduções. E aí ela, não, mas vou fazer para o meu filho, vamos morrer. Mas vai lá, faz primeiro para mim. E aí ela, mais uma vez, é testada. Perceba que ela não faz parte do povo de Deus. Ela é um outro povo. Mas ela obedece à voz do profeta. E o que acontece? O que o profeta profetiza na vida dela? Que não iria faltar a provisão. Não iria faltar o azeite, não iria faltar a farinha na panela. Aleluia, receba essa provisão de Deus nessa noite. O caso dela é interessante, que é diferente daquela outra viúva. Daquela outra viúva, do azeite também, ela recebe o milagre tudo de uma vez só. Mas essa não, o milagre é diário. Enquanto não houver chuva, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite na tua casa. Ela não tinha muito, mas ela tinha o suficiente para ela comer, seu filho comer e ainda sustentar o profeta. Às vezes a gente está preocupado com a abundância, mas Deus está dizendo assim, pode chegar o tempo da abundância na tua vida, mas valorize o diário. Valorize o dia a dia, porque não está te faltando nada. A provisão diária, Deus está te enviando todos os dias. Assim como Ele mandou o maná no deserto todos os dias, Ele está enviando o maná para você, para a tua casa. Pode as coisas estar difíceis, pode estar desempregado, pode estar dando ruim, tudo dando errado, mas Ele está provendo na tua casa. Ele está provendo na tua vida, na tua família, dia após dia. Aleluia, e é nesses momentos que nós somos confrontados a dividir aquilo que aparentemente nós não temos. Mas quando nós guardamos o pouco que temos, ele apodrece. Lembra do maná? Mas quando o pouco que nós temos, nós entregamos para Jesus, ele multiplica. Pode ser pouco, pode ser 5 pães, pode ser 7 pães, pode ser alguns peixinhos, mas está aqui Jesus, e Ele multiplica. Se coloque de pé nessa noite, aleluia, que vamos fazer uma oração para que o Senhor possa nos capacitar a praticar a praticar estes princípios de cuidado com o próximo no nosso dia a dia, para que nós possamos ser esse 1% melhor a cada dia. Quem quer ser desafiado por Deus a ser 1% melhor a cada dia no cuidado com o próximo? Porque muitas vezes nós só queremos bênção, milagres para nós. Mas agora nessa oração você não vai pedir por você. Você vai pedir pelo teu próximo. Se você quiser sair do teu lugar e ir até alguém e orar por essa pessoa, ore. É noite de estudo bíblico, mas o Espírito Santo de Deus toca no meu coração. Vá até uma pessoa, pode ser alguém que está do teu lado mesmo, e você vai orar por essa pessoa. Você vai abraçar essa pessoa. Você não vai pedir por você, mas você vai pedir por ela. Aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar nos teus lábios, te impulsionar a orar, você vai orar por ela. Nós vamos praticar esse cuidado para com o próximo. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui está a Tua igreja, meu Senhor, aqui estamos nós. Neste momento, Senhor, não queremos orar, pedir nada para nós mesmos, meu Senhor, mas queremos clamar pelo nosso próximo. Queremos orar pelo nosso irmão, pela nossa irmã, Senhor, porque eu não sei como ela entrou por estas portas hoje, mas o Senhor sabe, ó Pai.
Eu não sei quão difícil foi o dia dela hoje, quais foram os problemas, os desafios que ela enfrentou no dia de hoje, para poder chegar até aqui. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor conhece a estrutura deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor amado. Tu sabes aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita, aquilo que talvez nem mesmo o marido sabe, nem mesmo a esposa sabe, porque ele tem confiado somente a Ti em secreto, meu Deus. Então que nessa noite o Senhor possa entrar com suas mãos fortes. Entra com mãos fortes na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã, Senhor, e gera milagre, gera transformação, Senhor. Ó Deus Santo, e que nós possamos ter essa oportunidade de cuidar do próximo, meu Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. É o que nós te louvamos, te agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.